Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dorival Júnior concedeu uma entrevista muito bacana e falou sobre uma reviravolta interna dentro do elenco do São Paulo desde a sua chegada. A viagem do Rafinha para a Alemanha gerou polêmica e eu diria até revolta em alguns torcedores. Tem jogo decisivo na terça-feira contra o Corinthians e no final de semana ele estará na Alemanha. Eu te explico essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, eu olhei os Trending Topics hoje durante o dia, tava lá Rafinha. Meu Deus do céu, torcedor do São Paulo descendo a lenha no lateral direito, que inclusive fez um dos gols da classificação contra o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil, aquele golaço no Morumbi, aos 37 minutos do segundo tempo, né, dando uma vantagem pro tricolor jogar no Allianz Parque e com isso chegar até a semifinal. Tem jogo decisivo agora contra o Corinthians, terça-feira, na Neoquímica Arena. Só que no fim de semana, o São Paulo enfrenta o Cuiabá. E o São Paulo está no G4 do Campeonato Brasileiro. E pelas informações, o Dorival Júnior deve, digamos, levar um misto quente a campo, né? Fortalecer bastante a escalação, mas não poderá contar com o Rafinha. Só que o motivo é bem curioso. Ele participará de um jogo de lendas do Bayern de Munique no domingo, na Alemanha, que vai contar com brasileiros Elber, Zé Roberto, nomes históricos como Pizarro, Mandzukic, enfim. E o Rafinha foi convocado, digamos assim, para esse jogo. E ele deu o ok para o Bayern de Munique, é óbvio que ele acordou com a diretoria do São Paulo. Pelas informações, ele não vai entrar em campo no domingo. Ele vai apenas estar lá para ser homenageado, porque o domingo significa dois dias antes do jogo decisivo contra o Corinthians. Mas para que o torcedor do São Paulo fique tranquilo, pelas informações, ele não vai entrar em campo e a viagem, segundo o São Paulo, não, digamos assim, atrapalha a preparação do jogador para a grande decisão. O torcedor do São Paulo não engoliu muito essa na sua maioria, né? Pode ter torcedor aí, até quero ouvi-los nos comentários, que não está se importando muito com essa situação, porque o jogo contra o Cuiabá não é lá tão importante assim, enfim, tem uma questão que foi acordado, combinado, não sai caro, né? O Rafinha é um jogador histórico do Bayern de Munique, especialmente no período em que o clube alemão foi treinado pelo Pep Guardiola. E para quem leu o livro do Guardiola, né, o Confidencial, sobre a passagem dele no Bayern, o Rafinha é um cara muito importante. Jogando no meio, jogando na lateral, meio que ele e o Philipp Lahm, né? Jogadores ali móveis, táticos, dentro da revolução que o Guardiola implementou no Bayern de Munique em todos os clubes que ele passou. É bem interessante, o Rafinha é citado a todo instante, né? E até tem uma imagem do Rafinha que é negativa, né? O distribuidor de Gatorade e tal. Mas ele foi um cara importante sim no Bayern e pelos clubes por onde passou. Inclusive no Flamengo, né, de Jorge Jesus. Pois bem, essa história gerou polêmica, enfim, deixo para vocês comentarem aí. Não sei, eu realmente não tenho convicção do quanto atrapalha. Pode atrapalhar em questão de foco, né? A gente está falando de um jogo muito decisivo, o principal jogo do ano para o São Paulo até aqui. Agora, se é uma questão que foi acordada com a diretoria lá atrás, também entendo que é difícil você simplesmente se ausentar de uma condição que tem a ver com a carreira do cara e tudo mais. Enfim, eu realmente não tenho opinião formada sobre isso. E estou aqui para isso, né? Mas tem algumas situações que a gente, né, não acho que a gente precisa se posicionar duramente sobre tudo, né? Eu realmente acho que é uma questão individual de cada um, né? Enfim. O Dorival Júnior concedeu uma entrevista ao Globoesporte.com, ao GE, muito interessante. É uma entrevista diferente daquela que ele costuma dar, né, nas coletivas pós-jogos, né, nas salas de conferências, em que aborda muito mais o aspecto técnico-tático do jogo, factual e tudo mais. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Dorival Júnior no podcast que eu tenho com o Denilson Show no início do ano passado, quando ele estava desempregado, e foi antes dele pegar o Ceará. Depois ele foi para o Flamengo, agora está no São Paulo, então foi muito legal assim, ter ouvido as ideias do Dorival, ter conversado com o ser humano Dorival, ter falado sobre a história dele, né, sobre vários trabalhos que ele teve antes no Flamengo, no próprio São Paulo, no Inter, no Santos, aquele Santos de 2010, enfim. Mas agora era importante ouvir o Dorival mais abertamente, né, por conta do que ele fez no São Paulo. E, cara, é impressionante como a gente tem essa sensação de que o Dorival chegou lá e mudou o São Paulo da água para o vinho. O time do Rogério Ceni, ele chegou a ter um bom momento no ano passado, quando chega à final da Sul-Americana, mas sempre de uma forma mais tensionada, né?
por conta da figura do Rogério, né? O Rogério, ele é um símbolo do São Paulo e é curioso, né? Porque comparando assim com o Renato Gaúcho, por exemplo, que é um ídolo máximo do Grêmio, o Renato, que está na sua quarta passagem no tricolor gaúcho, ele tem apesar, né, porque isso pode e gera um peso muitas vezes, ele torna o ambiente mais leve. O Rogério não. Mas aí é perfil, né? Perfil de cada treinador, de cada figura, de cada personagem. O Rogério sempre foi um cara mais tenso. O Renato sempre foi um cara mais leve, né? Na resenha, na conversa e tudo mais. E essa exigência do Rogério, que é salutar, porque ele exige profissionalismo, muitas vezes ela passa do ponto. E o Dorival esclareceu que quando chegou no São Paulo, muitos jogadores queriam deixar o clube. Alguns não estavam sendo aproveitados, a gente sabe exatamente quem são, né? Gabriel Neves, especialmente o Gabriel Neves, né? Mas o Michel Araújo, que ganhou um outro destaque, o próprio Alisson, enfim, vários jogadores que foram assim repaginados pelo Dorival Júnior, recuperados, outros que foram indicação do Rogério, como o Mendes, por exemplo, acabaram perdendo espaço, o próprio Luan também não consegue se ajudar, mas também já não estava jogando com o Rogério também, mas enfim, muitos jogadores lesionados, muitos jogadores machucados, ainda tem uma lista grande e o Rogério conviveu muito com isso, né? Se tem alguma coisa que, digamos assim, atenua a fase do São Paulo do Rogério, é essa questão das lesões. Mas o Dorival, cara, também chegou com um cenário difícil. E outros jogadores foram machucando. E aí o Dorival me chama a atenção quando ele dá uma resposta dizendo assim, claro que a questão tática é importante, e a gente vê uma melhora tática, né? A gente vê cada jogador sabendo o que fazer, um time muito competitivo, um time muito aplicado, só que isso também, na minha opinião, é um reflexo da confiança que o elenco tem no treinador. E a gente tinha informações, né, de várias rusgas que o elenco, ou parte do elenco, tinha com o ex-técnico, né, o Rogério Ceni. Com o Dorival é diferente. E aí o Dorival cita que mais importante do que a questão tático-técnica é a questão humana. Então o Dorival me parece que ganhou o grupo de uma forma muito rápida. E esse, para mim, me parece o grande mérito dele. No Flamengo, eu tenho que comparar com a passagem dele anterior, porque foi muito isso que aconteceu, né? O Paulo Souza não tinha conseguido, o Renato Gaúcho saiu contestado, apesar dos números, antes o Domenech ainda, sabe? O próprio Rogério teve lá no Flamengo e, apesar dos números, também o desempenho era contestado, enfim. O Dorival chega, cara, e mesmo assim a diretoria não quis renovar, né? Porque ele consegue números, mas ele mais do que isso, cara, ele recupera muito o time do Flamengo, o jeito de jogar. É ele quem põe Gabigol e Pedro jogando juntos, muito pela lesão do Bruno Henrique, mas é ele que coloca cada jogador na sua e que faz o time jogar um jeito muito certinho, tá? Não é o brilho do Jorge Jesus, mas também não é aquele jogo modorrento do Paulo Souza. Ele faz o Flamengo jogar de um jeito, cara, certinho a ponto de ser campeão, de 2 títulos importantíssimos e difíceis de serem conquistados. Ah, mas foi porque o Fagner perdeu o pênalti. Bom, mas aí o que eu vou dizer, né? Mas aí a taça tá no armário do Flamengo, não do Corinthians, né? Então, ele foi campeão, ele conquistou o resultado, porque se ele não conquistasse, aí seria o argumento para dizer, pois é, mas ele não ganhou, mesmo que tivesse sido por um detalhe. E no São Paulo, cara, me parece muito isso. Falou sobre a perspectiva de título e diz que esse grupo merece uma conquista, porque a gente sabe também que uma conquista chancela um trabalho. Não adianta você ter um grande trabalho, ter recuperado o clube, tá todo mundo feliz e não ganhar nada. A gente sabe disso também. E pela primeira vez, o São Paulo está muito, digamos assim, confiante na conquista da Copa do Brasil pela primeira vez. Claro que vai ter que passar pelo Corinthians, depois tem uma final, que pode ser Flamengo ou Grêmio, mas assim, é um time que está muito bem encaixado. E vai ter que quebrar um tabu na Neoquímica Arena, né? Vai ter que não, né? Mas, enfim, lá o São Paulo nunca venceu, são 17 jogos, com 10 vitórias do Corinthians e 7 empates. E os últimos 4 encontros lá foram de empates também, o que não seria mal, tá? Se o São Paulo sai com um empate da Neoquímica Arena para jogar no Morumbi com 60, 70 mil pessoas, do jeito que tá o time embalado pela torcida, eu acho que trata-se de um bom resultado. A gente está falando de um confronto eliminatório de 180 minutos em que o São Paulo sim tem condições de passar. O Corinthians cresceu, mas o São Paulo também está numa fase muito boa. E o Dorival entende isso. Mas essa recuperação do elenco, essa reviravolta a ponto da gente ver os jogadores entendendo o que o técnico diz, estarem satisfeitos com a metodologia do técnico de uma forma tão rápida, realmente chama a atenção. O Dorival, ele não tem o cartaz
que merecia. Inclusive, né, voltaram à tona com aquela questão que foi perguntado para ele na última entrevista sobre a sorte, né? Onde ele respondeu saiu até um pouco da elegância habitual dele, né? Dizer, eu continuo tendo sorte, né? Eu chego aqui às 8 da manhã, saio às 8 da noite, mas continuo tendo sorte. Dá para ver que é um cara que se doa. Ele falou sobre o momento dos técnicos brasileiros, sobre o futebol brasileiro, de que a gente precisa resgatar alguns processos e de que o próprio futebol, digamos assim, atentou contra si nos últimos anos por conta de desorganizações e tudo mais, né? Aquela história de cada um por si, e a gente acabou não evoluindo como futebol e permitindo que muitos estrangeiros viessem aqui e fizessem bons trabalhos. E que bom! Agora, o problema é que isso abriu portas para que muitos estrangeiros viessem sem o mesmo know-how de muitos brasileiros, simplesmente pelo fato de serem estrangeiros, né? Aí é uma leitura minha, tá? Não foi o Dorival que disse isso. Mas eu acho que quando a gente abriu essa possibilidade, porque aqui a gente passou a não confiar mais nos técnicos brasileiros, realmente a gente recebeu muitos técnicos competentes e outros nem tanto. E se a gente olhar os semifinalistas da Copa do Brasil hoje, apenas um é estrangeiro, que é o Jorge Sampaoli, que tem um cartaz aí internacional, inclusive. O restante, Vanderlei Luxemburgo, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Enfim, boa entrevista do Dorival, um cara subestimado, que está fazendo muito pelo tricolor paulista e com uma boa chance de título, se não for na Copa do Brasil, quem sabe na Sul-Americana e até mesmo numa posição interessante aí no Campeonato Brasileiro, porque não sabemos realmente o que vai acontecer. Tendência do Botafogo ser campeão, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!